Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Hélio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lamarquismo, né? Entrando um pouquinho no assunto aí sobre evolução, ok? Então vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto aí. Jean-Baptiste de Lamarck, né? É o nome, na verdade, de Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck, né? Ou para os íntimos, Lamarcão das Quebradas, tá? Ele é conhecido, pessoal, por uma teoria que nós chamamos hoje de teoria dos caracteres adquiridos, né, que hoje ela já é desacreditada, tanto, mas na Europa daquela época ali, né, ali do século XVIII, era bem aceita, na verdade. Né? Até mesmo Charles Darwin concordava com algumas coisas dessa teoria aí, ok? Tá? Mas mesmo assim isso fez com que ele entrasse como fosse reconhecido como um dos grandes nomes da biologia de todos os tempos aí. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre as teorias, né, de Jean-Baptiste de Lamarck, ou simplesmente Lamarck. Então, ele ficou bastante conhecido por uma lei que nós chamamos hoje de lei do uso e desuso, né, que o enunciado dela diz mais ou menos assim: os indivíduos perdem as características que não precisam e desenvolvem as que utilizam. É mais ou menos assim. Ó. O exemplo mais clássico que nós temos aí, que consta em quase todos os livros de biologia e ciências que abordam esse assunto, dá o exemplinho da girafa, apesar dele nunca ter citado nada sobre girafas, né? Mas vamos lá. Ela mais ou menos fala o seguinte: você tem girafas aqui, ó, girafas com pescoço curtinho, tá? Essas girafas existiram? Existiam, nós temos registros fósseis da existência dessas girafas de pescoço curto. Certo? O que acontece? Conforme o alimento ele foi ficando um pouco mais alto, o que acontece? De tanto se esforçar para alcançar o alimento nesses pontos mais altos aqui, o pescoço das girafas ele foi aumentando, ele foi ficando comprido. Então, o que essa lei ela fala? Quanto mais um organismo ele utiliza determinado órgão, esse órgão ele vai se desenvolvendo. Tá? E se ele não utiliza esse órgão, o que acontece? Esse órgão ele vai perdendo a sua função, ele vai se atrofiando. Tá? Esse daí é o termo correto. Ok? Só que a gente vai ver que, na verdade, isso daí tem várias falhas. Né? Mas, na verdade, naquela época era bem aceito, porque era uma explicação para exatamente o fato de você conseguir encontrar registros fósseis de girafas que tinham o pescocinho curto. Ok? Hoje em dia não se vê girafas de pescoço curto, apenas nós vemos as girafas de pescoço comprido. Como que isso pode acontecer? Era uma explicação, tá? E fazia bastante sentido na época, tá? Era aceito por vários cientistas aí, certo? Apesar dele nunca ter trabalhado com girafas, ele trabalhou com esse outro bichinho aqui, ó, as topeiras, né? Normalmente quando uma pessoa vive tropeçando em tudo, batendo em tudo, nós falamos que essa pessoa ela é cega como uma topeira. Né? A topeira, pessoal, se você for ver bem, ela tem olhinhos bem atrofiados, elas têm olhos que basicamente não tem função nenhuma. Tá? Mas por que ela tem esses olhinhos aí? Certo? As topeiras, como vocês sabem, são bichinhos que gostam de fazer buraco e vivem a maior parte do tempo deles embaixo da terra, sem luz. Né? Então, para Lamarck, o que acontece? Essas topeiras elas acabaram atrofiando seus olhinhos, exatamente por não os utilizarem. Tá? Então, ó, imagina você... olha o furo que existe nessa teoria aqui, nesse caso aqui. Tá? Imagina você que pega seu celular, passa o dia todo no seu celular. Você está usando muito, né, os seus olhos. Certo? Isso significa que seus olhos eles vão ficar cada vez melhores? Hoje a gente sabe que é exatamente o contrário. Se você passa muito tempo utilizando eles mesmo em monitor de computador, né, no celular, eles vão ficando cada vez mais fraquinhos aí. Eles podem até perder. Você pode ficar até cego, dependendo da quantidade de tempo que você fica nisso daí. Perder bastante da sua visão. Ok? Então, ó, as topeiras, ele utilizou as topeiras para exemplificar a teoria dele, da lei do uso e do desuso, exatamente por elas terem olhinhos atrofiados, ok? Viver debaixo da terra. Mas olha só, pessoal, imagine vocês que esses bichos, pensa na girafa ali, tá? A girafa ficou pescoçuda, tá? Isso daí para ele também não acontecia envolvia várias gerações, não é uma girafa, por exemplo, que vai lá, que cresce 2 metros o pescoço, né, em uma geração só. Isso ia acontecendo aos poucos, né?
Mas imagine vocês, pessoal, que essas características elas morressem, tá, com aquele indivíduo. O que aconteceria? Na hora que ele morresse, ia ter que continuar tudo do zero, certo? Então, para ele, pessoal, aqui a gente tem a segunda lei, tá, que é a herança dos caracteres adquiridos. Que significa o quê, pessoal? Olha o enunciado ali. Alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. Tá? Então, aquelas alterações que aconteciam no corpo da geração, a geração parental, tá, eram transmitidos então aos descendentes, certo? Mas é mais ou menos você dizer o seguinte: minha mãe ela tem cabelo preto, ela pintou o cabelo de loiro e eu nasci loiro, certo? Isso faz algum sentido para você? Não, não faz, né? Então a gente já vê aí que tem alguns furos nessa teoria aí, como a gente já viu, ok? Então, pessoal, ele usou bastante também o exemplo dos flamingos, tá? Flamingos com patinhas curtas aqui, existem realmente registros fósseis desses bichos aqui, tá? E com as patinhas curtas, pessoal, eles só podiam explorar o quê? Só podia explorar ambientes com pouca água, né? Porque se a água ficasse muito acima do nível aqui, tá? Eles acabariam se molhando, né, ou até mesmo não conseguindo adquirir o seu alimento, né? E isso fazia, pessoal, com que a alimentação deles ficasse bastante limitada a peixinhos pequenos, né, que sobreviviam nessas regiões mais rasas aqui, tá? Segundo Lamarck, tá? De tanto eles ficarem fazendo esforço, tá, para ficar em ambientes mais fundos, né, as pernas deles acabaram crescendo, tá, ficando mais compridas aí, eles acabaram conseguindo pegar mais peixinhos aí, passando essas características para seus filhos, ok? Então é mais ou menos isso que diz a herança dos caracteres adquiridos, ok? August Weismann, tá, foi um outro naturalista, tá, que fez um experimento para mostrar ali que as ideias do Lamarck não estavam completamente corretas, né? Ele pegou ratinhos ali e cortou os rabinhos dos ratinhos, ok? Então, se Lamarck tivesse certo, o que aconteceria? Os filhotes daqueles ratinhos, eles nasceriam o quê? Sem rabo, né? Porque as heranças elas deveriam ser passadas de geração para geração, então se o bicho não tem rabo, os filhos dele também não deveriam ter rabo, né? Só que o que acontece? Depois de cruzar esses ratinhos aí, ó, os filhotes dele acabavam nascendo com rabo, certo? Cortava de novo os rabinhos desses ratinhos, faziam eles cruzarem entre eles, e depois os ratinhos continuavam sempre nascendo com o rabinho, né? Então isso daí, August Weismann foi um dos responsáveis por meio que abrir os olhos das pessoas ali um pouquinho sobre que a teoria de Lamarck talvez não fizesse tanto sentido. Apesar, pessoal, como a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, a gente pode até achar que em algumas situações, tá, essa teoria até pode fazer algum sentido, mas está completamente equivocado isso daí, tá? A gente vai ver o porquê mais lá para frente, tá? Então, olha só, pessoal, imagina que você é um cara magrelo, certo? Mas quer ficar forte. Aí o que você vai fazer? Você vai se matricular numa academia, você vai comprar suplemento, você vai whey, você vai comer frango, batata doce, né? Virar uma bomba de peido, né? Parecendo uma usina de Chernobyl com pernas aí, né? Aí você, depois de muito tempo, acaba ficando fortão, né? Aí o que vai acontecer? Quando você tiver o seu bebê vai nascer todo bombadão, todo bonitão, todo tatuado, todo de bigodudo? Não vai, cara. Seu bebê ele vai nascer um bebezinho normal, certo? Então essas características, pessoal, elas não são passadas, né? Algumas características adquiridas, né? Características adquiridas no ambiente, nesse caso aqui, né? Que modificações no corpo dentro daquela geração, elas não são passadas, tá? É a mesma coisa de você falar, eu sou loiro, mas passo muito tempo no sol, tá? Então minha pele é mais escurinha. Mas se você tiver um filho, seu filho ele vai nascer com a pele clara, tá? Que é aquela informação genética que você está carregando, ok? Tá, um outro exemplo aqui, pessoal, é a das mulheres da tribo de Karen, na Tailândia, eu acredito que seja assim que se fala, tá? Certo? Elas são muito conhecidas aí no mundo como as mulheres girafa, né? Porque elas são mulheres pescoçudas, entre aspas, certo? Mas essas mulheres, elas nascem desse jeito? Claro que não, né? Elas nascem
meninas normais, né? E o que vai acontecendo? Quando elas completam 5 anos de idade, elas começam a receber anéis de bronze que elas vão colocando no pescoço, né? Conforme o ano a idade delas vai aumentando, elas vão recebendo mais anéis, né? Até que chega aí com a senhora aí que está com esse pescoção aqui, tá? Por que eu falei que pescoçudas entre aspas? Porque o pescoço ele dá uma alongada? Dá, mas na verdade não é só o pescoço que alonga. Na verdade, os ombros eles dão uma rebaixada, tá? Porque esses anéis aqui, pessoal, eles são muito pesados. Eles são muito pesados, então eles acabam rebaixando os ombros, abaixando ali, certo? E dá essa impressão de que as mulheres elas têm pescoços muito compridos, certo? Mas assim, isso daqui tem problemas sérios de sustentação que pode dar para a cabeça, né? Porque a cabeça é um órgão relativamente pesado, né? Então se você tem um pescoção desse daqui, imagina a alavanca que dá o peso da cabeça aqui, né? Só que essa tradição aqui, pessoal, ela está um pouco morrendo, né? Na verdade, algumas pessoas da tribo falam que isso daqui é algum tipo de proteção, tá? Contra ataques de animais selvagens. Eu não sei muito bem como funciona isso daqui para eles, né? Como que isso daqui pode proteger do ataque de animais selvagens, mas segundo a tradição deles é mais ou menos para isso que servem esses anéis, tá? Na verdade, também depois de um certo tempo acabou adquirindo o status assim de beleza, né? Mas essa tradição aqui ela está acabando, né? Muitas das mulheres agora, das novas gerações, estão se recusando a usar esses anéis aqui, né? Eles provavelmente causam problemas aí na saúde dessas mulheres, beleza? Tá? Olha aqui, pessoal, por que eu falei para a gente tomar cuidado? Para a gente não utilizar as ideias de Lamarck hoje em dia, tá? Por exemplo, pessoal, vocês têm, ó, esse daqui está mostrando um desenho, tá? Do intestino grosso, tá? O cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente aqui, certo? Ali na pontinha, pessoal, do cólon ascendente, nós temos uma estrutura que nós chamamos de apêndice vermiforme. Tá? O que é esse apêndice vermiforme? Ela é uma estrutura, pessoal, que hoje em dia a única função dela é dar dinheiro para médico, é inflamar e fazer você ter que fazer uma cirurgia. Tá? Mas nos animais herbívoros, né, por exemplo, os primeiros primatas lá que basicamente se alimentavam só de folhas, tá? A função desse apêndice aqui era fazer uma colônia de bactérias aqui, tá, que ajudavam ele a digerir folhas, a digerir a celulose, né? Mais ou menos, mas bem mais ou menos mesmo que acontece com um dos estômagos da vaca ali, né, que é onde você tem uma colônia de bactérias que ajudam ela a digerir e aproveitar a energia que está na celulose, tá? Mas não é bem assim que funciona, tá? Mas nós tínhamos também isso daí. Conforme a nossa alimentação ela foi mudando, nós fomos colocando carne, outros alimentos aí, tá? O apêndice vermiforme ele foi perdendo a sua função. Essa afirmação que eu falei para vocês, pessoal, ela é verdadeira? Na verdade, não. Certo? Se a gente falar isso daqui, a gente está usando exatamente as ideias de Lamarck. Certo? Então, um outro exemplo, pessoal, é exatamente o dente do siso. Algumas pessoas, pessoal, elas estão nascendo sem dente do siso. Certo? Isso significa o quê? Que essas pessoas que nós não precisamos mais desses dentes e eles simplesmente não estão mais nascendo? Tá? Então, se a gente falar uma coisa dessa, isso daí é uma ideia de Lamarck, na verdade. Tá? E muitos professores, até mesmo, alguns livros desatualizados, eles utilizam essas informações aí, tá? Utilizando as ideias de Lamarck, que, como a gente sabe, elas são já ideias meio ultrapassadas. Ok? Olha só, pessoal, a gente não falou ainda sobre as ideias de Darwin, né? Esse é o assunto para a nossa próxima aula, mas assim, pessoal, o ambiente é o delimitador das duas teorias aí, tá? Segundo Lamarck, o ambiente ele é ativo, ele atua como um fator de modificação das espécies, certo? Então, o ambiente, pessoal, ele é quem vai fazer com que aquelas modificações no corpo do animal eles vão acontecer. Tá? Por exemplo, a girafa só tem o pescoço comprido, por quê? Porque ela vai esticando esse pescoço para conseguir comer os alimentos que estão mais altos. Né? Só que segundo Darwin, pessoal,
o ambiente que, na verdade, ó, pessoal, quando a gente fala de Darwin, na verdade é uma teoria um pouco mais aceita hoje em dia, né? Junto com o neodarwinismo aí, que a gente vai falar um pouquinho na próxima aula, tá? O ambiente, pessoal, o papel dele é passivo, ele seleciona as variações mais aptas pré-existentes. Então, o que acontece, pessoal? Vamos utilizar como que Darwin explicaria a presença de... essa questão aí do pescoço das girafas, tá? Acontecia, pessoal, na verdade, mutações, tá? Darwin, na verdade, não conhecia essa palavra, que mutações, na verdade, é um pouco mais adiante, né? Ele não sabia, na verdade, do funcionamento ali da genética, né? Mas, assim, aconteciam as mutações e você tinha ali no ambiente girafas que tinham pescoço de diversos tamanhos. Girafas com pescoço pequeno, girafas com pescoço um pouco maior, né? E por aí vai. Se o alimento, pessoal, ele está mais alto, no nível mais alto, quem que você acha que vai ter vantagem ao adquirir o alimento? Aquelas girafinhas que são com o pescoço mais comprido ou aquelas que estão com o pescoço mais... o pescoço menor, né? Mais curto? É claro que são aquelas que têm o pescoço mais comprido. O que vai acontecer com aquelas que têm o pescoço mais curto? Elas não vão conseguir alimento, tá? Então, sem alimento, pessoal, essas girafas elas vão ter menos chance, então, de encontrar um parceiro, né, até mesmo de sobreviver para passar os seus genes adiante. Então, o que vai acontecer? Aquelas girafas pescoçudas, elas vão acabar se reproduzindo mais, né, e acaba virando, então, a característica daquela população. Certo? Então é mais ou menos assim que Darwin explicava essa questão aí do pescoço das girafas, né? Mas a gente vai falar sobre isso com mais detalhes mais para frente, beleza, pessoal? Mas assim, o que é importante daqui? O ambiente, ele era o fator, tá, que desencadeava tanto que servia como posso dizer assim, que seria como o pretexto da teoria de Lamarck e o pretexto da teoria de Darwin, ok? Então, pessoal, por hoje é só isso, tá? Façam os exercícios aí, beleza? E até a próxima. Tchau, tchau.